Bom dia, gente. Hoje falei lá no grupo com vocês, né? Bom dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a semana 3 e a 4 de uma vez. E é bem pouquinha coisa, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Bom dia, Cauê, Lívia, todo mundo. Vocês já estão vendo a minha tela aí, não já? Dá um ok para mim. Sim. Tá. Então tá. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o que é as atividades que vocês vão fazer essas 2 semanas, né? Como eu falei, tem muita questão só de você olhar e entender o que é a figura e já marcar a resposta. Então, é bem tranquilo, tá bom? Peraí, deixa eu só permitir o pessoal aqui. Bom, então vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, né? Que figura que é essa mesmo? Quem que lembra o nome desse tipo de figura que eu tô compartilhando aí? Pode falar, Cauã. Isso. Cauê falou aí, ó, prisma. Por quê? Porque lembrando que o prisma, ele é um poliedro, né? Aonde ele tem 2 faces, né? Porque 2 em planos paralelos. Então, por exemplo, igual eu falei na semana passada, uma pirâmide não é um prisma, né? Por quê? Porque o prisma, além dele ter as faces paralelas, cada face dele, seja da base ou seja a face lateral, é um polígono, que é uma figura, né, é uma figura plana, então são polígonos, e são, na verdade, sempre, como são paralelos, então são retângulos, né, pode ser retângulos, quadrados, são quadriláteros, certo? Então, beleza, ó, se você olhar, cada face aqui, olha, ela é um polígono, né? E ela tem, então, esse plano aqui de cima, e aí a gente consegue ver, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Então tá, então esse é um prisma, no caso esse aqui é um prisma de base triangular, a gente falou que pode ser base quadrada, pentagonal, hexagonal, e assim por diante, eu posso colocar quantas, né, eu posso mexer aqui e ver quantos lados que eu quero que essa base tenha, certo? Tá, e aí hoje, o que a gente vai falar com vocês? Tanto no prisma, quanto, por exemplo, num cilindro, porque um cilindro não é prisma, né? Porque aí, como é um círculo, né? Então, lembra que eu falei, teve uma aula para trás que eu falei que o cilindro ele é um sólido de revolução, né? Lembra? Corpos redondos, a gente falou isso numa aula para trás. Mas tanto no cilindro quanto no prisma, a gente pode pegar um plano e cortar essa figura, né, essa figura tridimensional. E se eu cortar essa figura, a gente vai ter uma seção, né? E aí, olha só, eu vou colocar esse plano aqui para vocês verem, ó. Vou cortar esse prisma meu aqui, ó, tá vendo? Ele tá cortado. O que acontece? Tá vendo aqui dentro do prisma, isso é uma seção transversal que a gente chama. Sempre, como o prisma, ele no caso, por exemplo, pode ser um prisma reto, não importa, pode ser um prisma oblíquo. Essa seção transversal vai ser igual ao quê? Sempre. A seção transversal é o que está ali dentro. Nesse caso aqui, o que é, gente? Isso aqui que está aqui dentro, ó. É um triângulo, Daiane, muito bem. Só que, neste caso, o prisma ele é base triangular, certo? Então, se ele tem a base triangular, sempre a seção transversal vai ser uma figura igual à base. Tá, e se a base for um quadrado? Se for um retângulo, não importa. Então, vai ser igual, né? Ela vai ser a mesma figura. A seção transversal vai formar a mesma figura. Ah, tá, vai ter 5 lados, vai ser um pentágono? Então, a seção transversal é um pentágono. Gente, tem um tanto de perguntinha lá essa semana, é só ficar atento o que é, porque nas respostas eles misturam assim, prisma, aí eles vão falando outras coisas, sabe? E aí vocês ficarem atentos o que é a figura, pentágono, hexágono, e lembrar disso. E depois eu até queria chamar a atenção que tem 2 errinhos no PET que eu quero que vocês corrijam depois para mim, mas eu falo aqui no final, tá? Então, vocês entenderam o que é a seção transversal? A seção transversal é um plano cortou o prisma, vai formar uma seção,
transversal. Essa seção transversal é a figura que está lá dentro, né? Ele vai dar um polígono que é a mesma figura da base. Se for triângulo, vai ser triângulo. Se for quadrado, vai ser quadrado. Se for um pentágono, vai ser pentágono e assim por diante. Tranquilo, né, gente? Essa parte tranquilinha, né? Se você tiver dúvida, pode questionar, se ficou alguma dúvida aqui. Posso seguir? Tá tudo certo? Beleza. Essa parte eu acho que é bem tranquila. Tá, então isso aqui é o que a gente viu. E aí, gente, só mais uma coisinha assim, ó. Não importa, por exemplo, aonde que esse plano vai estar. Se o plano é paralelo, lembrando que esse plano é paralelo à base, né? Então, ele tá lá, ó, ele é paralelo. Então, se o plano é paralelo à base, a figura que ele vai formar, não importa onde que esse plano vai cortar, sendo paralelo à base, a figura, a seção transversal vai ser sempre igual ao polígono da base, tá? Então, essa era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Bom, depois, e a semana 3 é só isso, tá? Não tem mais nada de importante. Agora, eu vou mostrar para vocês o que é da semana 4. Então, a semana 3 a gente fechou aqui, e aí a semana 4, quer ver? Eu vou só abrir aqui vou fazer alguns com vocês. Semana 4 fala muito sobre planificação de figuras, e aí, quer ver? Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão enxergando, na hora que estiver enxergando aí a minha tela, com o desenho, vocês me falam, por favor. Já está apresentando. Beleza, obrigada, Lívia. Então, olha só, que figura que é essa que está aqui? Olha, quem sabe o nome desse tipo de figura que eu fiz aqui? É bom vocês saberem os nomes, que tem, o Cauã falou que é cubo. Vamos lá? Ó, qual é a diferença? Vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a diferença? O Cauê falou paralelepípedo. Beleza, então qual que é a diferença entre cubo e paralelepípedo? No cubo os lados são iguais, o paralelepípedo não. Isso, perfeito. Na verdade, não é que não, viu, Lívia? Por exemplo, o cubo, ele é um paralelepípedo. Ele é um paralelepípedo específico, com todos os lados iguais. Então, todo cubo é um paralelepípedo. Mas todo paralelepípedo é cubo? Não. Esse aqui, que está aqui na tela, que a gente está olhando, ele é um paralelepípedo porque ele não tem todos os lados iguais. E eu estou vendo, porque olha aqui do lado de cá, onde tem esses números com essas... Olha, tá vendo aqui, ó? Ó, então, eu estou vendo que aqui estava 5, aqui o C, ó, eu vi que eles estavam com um tamanho diferente. Eu coloquei aqui largura e depois chamei de A e C, tá? L, C e A. Então, eu estou vendo que como as medidas aqui não estão iguais, a partir desse lado de cá, né, que eu estou com a referência dos números, eu sei que ele é um paralelepípedo e não um cubo. Para ser um cubo, por exemplo, vamos colocar todos com 5 aqui. 5, 5 e 5. Aí, agora esse é um cubo, tá? Mas lembrando, todo cubo é um paralelepípedo, tá bom? Todo cubo é. E nem todo paralelepípedo é cubo. E aí a gente tem que olhar, se tiver todos os lados iguais, é um cubo, certo? Tá. Aí o que acontece? Agora, o que é planificar uma figura? É você abrir essa figura como se você tivesse uma caixa, igual essa que a gente está aqui. Eu vou abrir essa figura. E no plano, como que essa figura fica? Então, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou abrir ela, ó, tô abrindo. Observem lá, ó, o que aconteceu? Abri. E olha aqui do lado de cá, eu vou até puxar aqui um pouquinho. Olha, aqui a gente tá vendo ela de cima, aqui eu tô vendo ela em outro ângulo, eu vou chegar lá um pouquinho assim para vocês enxergar completa. Olha o desenho que deu. Essa aqui é a planificação de um cubo, tá? Nem todas, por exemplo, a gente pode, às vezes, planificar de uma forma diferente, tá? Às vezes, o que você tem que olhar na planificação será que se eu fechar essa figura que está aqui no plano, nessas dobras que tem demarcadas, vai dar um cubo? E aí, sim, a gente tem que observar, e aí você tem que fazer uma análise, né? Para ver se vai dar ou não a figura que eles estão pedindo. Então, aqui eu fiz a planificação do cubo, para vocês verem, né? Vou mostrar outra aqui agora. A planificação de um prisma de base hexagonal, tá? Tranquilo? A hora que estiver enxergando, me avisa, por favor. Já está compartilhando. Beleza, ó. Então, observa aqui. Eu vou fazer ele mais alto um pouquinho.
Aqui desse lado, então, a gente tem um prisma, eu sei que é prisma porque as bases estão em planos paralelos, né, são várias retas que ligam aqui os vértices das duas bases, então isso é um prisma, de base hexagonal, tá? E aí, vamos ver aqui, se eu for planificar esse prisma de base hexagonal, o que que dá? Ó, vou abrir ele. Aí eu tô abrindo e pronto. Abrir. E aí a figura está aqui. Aqui a gente está vendo ele nessa outra perspectiva, mas ele planificado, você olhando de cima, é essa figura que está do lado de cá. E aí lá também tem um tanto de exercício disso. Inclusive, eu acho que eu já até fiz um exercício para vocês, né? Agora é prestar atenção nas coisas que eu falei, nos nomes, questão de prisma, da base, se é hexagonal, pentagonal, e lembrar cada um desses detalhes para vocês poderem fazer, né? E aí é só isso mesmo, olha lá, fechou, deu o prisma. E às vezes vocês têm que contar, tem alguns exercícios que vão ter que contar número de aresta. O que que é aresta mesmo? Aresta é, por exemplo, igual aqui nesse, vamos fechar aqui o prisma. Arestas são esses lados aqui, olha, de cada face, né? Então, os lados aqui, elas são chamadas de arestas. Esse aqui também é aresta, aqui de cima, ó, da face de cima. E assim, vocês vão ter que dar umas contadinhas lá para ver o que que vai dar. Mas, no mais, essas 2 semanas é só isso, vocês vão ter que olhar. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, eu fiz 2 planificações, já gravei o vídeo, porque fica mais fácil de vocês verem. Vocês estão vendo aí o desenho? Tá vendo um desenho de tudo aberto aí? Sim. Sim, né? Então tá, eu vou rodar o vídeo aqui para vocês verem. Essa daqui é a planificação. Quem consegue me falar a hora que eu fechar essa figura, né? Se eu tivesse feito esse desenho aqui num papel e a hora que eu fosse fechar, que figura que vai dar isso aqui? Olhando para essa figura planificada. Um cilindro? Isso, olha só, um cilindro, ó. A hora que a gente começa a fechar, ó, fechou, vai rodar aqui, e aí fechou a tampa, cilindro. Bom, é isso, né? Esse aqui é de um cilindro. Lá vai ter, muito bem, o pessoal respondeu aqui, agora que eu vi o chat. A gente vai ter lá também a planificação de cone, e aí eu fiz um aqui para vocês verem. E é o último que eu vou mostrar, e aí vocês vão se divertir olhando lá, tá? O que que é que vocês vão ter que marcar cada um. Estão vendo aí a figurinha já? Sim. Então, ó, vou planificar. Esse é um cone, né? Cone é aquele chapéuzinho lá dos aniversários antigos de criança que o pessoal usava. Aí, ó. Pronto, ó, planificou. Olha como é que é. Na verdade, gente, é uma coisa interessante, né? Porque quando ele está em aberto, aquela figura que representa a parte, essa figura aqui, né, ó, aqui, ó, essa figura de cá, ó, que representa não o fundo do cone, né, mas a lateral, eu vou deixar aí para vocês dar uma olhadinha como é que chama, né, qual que é o nome desse tipo de figura, tá? Mas, no mais, é isso. Vocês acham que está tranquilo? Deu para entender? Ver o que é essa parte da planificação e da seção transversal? Acho que essa parte é bem mais fácil, né? Então, a nossa aula era só isso. Falei para vocês que ia ser rapidinho, foi mesmo, né? Por isso que eu juntei essas 2 semanas. Os exercícios estão facinho. Eu vou só mostrar, quero que vocês corrijam no PET de vocês. Vou abrir aqui o PET, que eu quero mostrar o que está errado. Estão vendo aí a página do PET já? Estão vendo aí, gente? Sim. Sim, né? Agora eu não lembro, é um exercício que ele fala de cilindro, depois ele troca para prisma. Se é cilindro, não é prisma. Cilindro é corpo redondo. Cilindro é um sólido de revolução. Prisma é outra coisa. Então, ele troca os nomes ali, mas também não vai fazer muita diferença, não. Agora, esse aqui ficou errado, ó, na semana 4. Observa aqui, o que está errado? Quem consegue observar onde ele fez esse desenho, colocou lá prisma hexagonal e essa planificação? Alguém enxerga onde que está o erro desse desenho, dessa planificação? O número de retângulos? Número de retângulos? Ah, não, tá 6. Eu achei que tava 8. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Vou deixar mais um tempinho. Alguém observou alguma coisa que tá estranha aqui nesse negócio? Não.
Olha aqui, gente. Ele está falando de prisma hexagonal. Hexágono tem... o Cauê está falando que é a planificação, né? Mas um hexágono tem quantos lados? Um hexágono é uma figura de quantos lados? De 6. E se você olhar para essa figura que eles colocaram aqui, esse é um prisma pentagonal. É um prisma que tem 5. Olha a base, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Este de cá, este sólido, é um prisma pentagonal. E na hora de planificar, a planificação que está aqui é realmente de um prisma hexagonal. Então, o que acontece? Ou eles teriam que colocar prisma pentagonal e mostrar outra planificação, ou eles teriam que ter colocado do sólido aqui um prisma hexagonal. Então, é isso que ficou errado, viu? Quero que vocês observem. Isso. Então, assim, ele fez um sólido e a planificação está de outro sólido, tá? O sólido que está fechado, construído certinho, ele é um prisma pentagonal e na hora de planificar está ao contrário. Tá um prisma, não é ao contrário, tá outra figura, né? Beleza? Isso aqui vocês têm que ficar meio atentos, tá? Aqui, ó, aquela que eu fiz ali para vocês mostrando no vídeo, ele tem o desenho dela aqui, né? E aí eu não tô lembrada onde que é. Gente, mas é facinho esse aqui, é só vocês olhar a figura, marcar qual que é a planificação, essa semana tranquilinho, tá? Mas aí depois eu vou mandando as correções para vocês, a hora que eu ver eu mando lá. Vou mandar a lista aqui, né, para vocês assinarem da aula de hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, viu? Pode perguntar. Tá aí no chat para vocês assinarem a lista de hoje. E aí vocês estão dispensados. Boa semana para vocês. Vocês façam os exercícios lá tranquilos. E qualquer dúvida, vocês me chamam. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, Daiane. Até, Cauê. Tchau, Cauã. Obrigada. Tchau, Mariana. Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau, Lívia. Obrigada a você.